ela trata em cima de um tripé. Ela vai tratar em relação a Deus, são três perspectivas em relação a Deus, e aí nós tratamos a adoração. Ele vai tratar em relação a edificação, né, da igreja, em relação aos crentes. Ele vai tratar em relação ao mundo, e aí nós temos evangelização, nós temos ação social, ainda em relação aos crentes, para seguir aí os pontos que há um tempo atrás a IPB instituiu como missão da igreja. Nós temos também a comunhão. E se os irmãos perceberam, eu notei pela fala do reverendo Leomar, que vocês já conhecem, já tem uma perspectiva sobre mandatos, já vai ajudar bastante. Os mandatos, eles se constroem em cima também desse tripé. Não é à toa. Os sistematas, quando eles olham para a Escritura, eles veem claramente esse tripé que se constitui. Ao tratar sobre esse assunto, né, tem-se em vista os chamados mandatos criacionais ou mandatos pactuais, e eu gostaria de falar sobre eles olhando do capítulo 4 ao capítulo número 6. Pois Paulo, ele trata, a gente vai ver, ele trata diretamente sobre eles. Inclusive, no mandato social há uma questão interessante, né, porque quando ele vai falar do casamento, ele remete à criação. E ele fala que é grande o mistério, né? Mas me refiro a Cristo, a igreja. A palavra mistério, na verdade, Paulo, ele desvendará alguns mistérios em Efésios. Por exemplo, no capítulo número 3, ele vai dizer que há um mistério, que desde a criação, que é o quê? Os gentios sempre fizeram parte da igreja. Eles não são adicionados depois. E nós veremos de fato, na história da genealogia, né, na história do Antigo Testamento, os gentios que de fato fazem parte. Por exemplo, deixa eu dizer um que talvez vocês não soubessem. Caleb, ele não era de origem das 12 tribos. Caleb, ele tem ali uma descendência ligada a Jetro, que era sogro de Moisés. Se você olhar para o primeiro juiz, Otiniel, ele não era judeu de raiz. Na verdade, ele fazia parte dos quenezeus, né, que era um dos povos da terra. O próprio Davi, ele não era um judeu puro. Ele era descendente dos moabitas, e ele precisava, para fazer parte da geração judaica, precisava pelo menos 10 gerações. Davi, são 3 ou 4. O bisavó dele era moabita. Nós teremos Raabe, citada na genealogia de Jesus. Nós teremos outras pessoas que foram fiéis ao Senhor, mesmo não sendo de origem das 12 tribos. Então, essa perspectiva, né, do que Paulo vai tratar no capítulo de número 3. No capítulo de número 1 ao capítulo de número 3, Paulo está pregando, e no capítulo de número 4 ao capítulo de número 6, ele está aplicando a pregação dele. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas para que os irmãos já fiquem cientes. Então, por meio de Cristo, nós somos chamados novamente a cumprir, e aí é cumprir diretamente. Mais uma vez, de maneira extraoficial, sem conhecer os mandatos, nós cumpríamos esse mandato sem entender por que fazíamos. Por que mesmo sem Cristo, no Antigo Testamento, havendo já a promessa, claro, as famílias continuavam sendo constituídas, as pessoas continuavam trabalhando, um povo específico, o povo de Deus, mas outros que eram gentios continuavam adorando a Deus. Então eu queria só resumir rapidamente os 3 mandatos, e lá na frente nós iremos tratar novamente sobre essas definições. O mandato espiritual, o relacionamento com Deus; o mandato social, o relacionamento com a sociedade, e a ênfase maior é a família, né? E o mandato cultural é glorificar Deus em todas as esferas, é a igreja transformando a cultura onde ela está inserida. É um mandato muito esquecido. Todas as vezes que eu sou chamado a conversar com alguém de TMI, né, a Teologia da Missão Integral, parece assim que a igreja reformada é órfã dessa área, né? Parece que ela não sabe tratar sobre a transformação social. E eu sempre falo: meu amigo, você já leu alguma coisa sobre mandato cultural? Vocês estão achando que inventaram a roda, mas a reforma já está tratando sobre isso, mas numa perspectiva o quê? Teocêntrica, não é antropocêntrica, como a Teologia da Missão Integral ela faz. E a perspectiva presbiteriana tem muito disso. Por que o presbiteriano, ao chegar no Brasil, com algum tempo, abre uma escola? Então nós vemos a preocupação da transformação no mandato social, por meio do estabelecimento das famílias, mas também do mandato cultural, usando as ferramentas que Deus tem dado nas nossas mãos para o louvor da sua glória. Então, em Gênesis, após a queda, esses mandatos eles foram comprometidos. O homem ele não consegue mais cumprir de maneira correta por algumas questões. O que era o mandato espiritual, que ele deveria ter relacionamento com Deus, ele foi afastado desse relacionamento com Deus em virtude do pecado. O que era o mandato social, que ele deveria, por meio da família, né, transformar a sua geração, ele não poderia mais viver o projeto de família como deveria, ou qualquer outro tipo de relacionamento social. Por quê? Porque o pecado estava adentrando cada vez mais no meio do povo. Nós veremos que a geração de Noé ela é devastadora, a de Caim também.
Mas a de Noé vem bem, né? A gente vê que eles conhecem ao Senhor e a genealogia de Sete vai falando isso. E quando aparece Noé, a gente acha que as coisas vão melhorar. Tem Enoque, né? O grande referencial dessa geração. Mas a gente vai ver que a geração de Noé estava entregue ao pecado, entregue às concupiscências da carne, aos desejos da carne. E as famílias estavam devastadas, apesar que Noé continuava cumprindo esse mandato. Então nós vemos que o pecado ele atrapalha isso também. Vemos também que o mandato cultural, né, o homem deixou de usar todas as coisas para o louvor da glória de Deus. Hoje eu vejo muitos adolescentes e jovens, até mesmo adultos, que estão pensando o que é que eles vão fazer o resto da vida. E é lamentável que muitos deles não procurem o Senhor para saber: Senhor, para que é que eu fui chamado? Para que é que eu fui vocacionado? Para que é que o Senhor me chamou? Às vezes o teste vocacional tem mais peso do que uma oração diante do Senhor, né? E na época dos puritanos havia uma ênfase grande essa questão da vocação e do trabalho. A pessoa realmente ela tinha que entender para o que é que ela tinha sido chamada. Ela não acumulava empregos nem bicos, ela tinha um emprego onde ela ia se dedicar, ia ter o necessário para a família, e aí havia outra família que também ia fazer isso. O cara não acumulava 2, 3 empregos e um ficava sem. Então havia essa perspectiva mútua, né, de usar o trabalho para a glória de Deus e as pessoas se dedicarem para que o Senhor fosse glorificado por meio do trabalho. Nós veremos também esses aspectos presentes quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, quando ele fala dos senhores, dos servos. Então, Paulo ele deseja tratar com os Efésios a respeito disso. Quando ele começa a passagem que nós lemos dizendo: eu chamo vocês como prisioneiro em Cristo, né? Ele deixa bem claro que ele não é prisioneiro de homens, mas de Cristo. Ele chama para que eles vivam de modo digno, eles andem de modo digno a vocação para que foram chamados. Eu tratei ontem com os adolescentes e os jovens a respeito dessa expressão andeis ou viveis de modo digno. Ela se repete nas cartas de Paulo. Filipenses tem essa expressão, nós teremos em Tessalonicenses, nós teremos em Colossenses essa expressão, e é interessante porque todas elas são semelhantes naquilo que se propõe. Aqui, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. Filipenses é diferente, a palavra no grego não é traduzido literalmente como nós estamos vendo aqui, dentro desse sentido. A tradução mais correta é: vivam como cidadãos. E aí lá no final ele fecha o que é a cidadania, né? Porque para Filipenses a questão da cidadania era muito importante como cidadãos romanos. Então lá no final ele vai fechar e vai dizer assim: vocês são cidadãos dos céus, cidadãos da pátria celeste. Então há essa perspectiva de que de fato nós não pertencemos a este mundo, nós somos forasteiros, como nós cantamos, peregrinos, nós caminhamos para a pátria celeste. Então Paulo ele está tratando como nós, diante desse pacto, dessa aliança, como nós devemos nos colocar diante do Senhor, como nós devemos nos colocar diante da sociedade e como nós devemos agir com as ferramentas que Ele mesmo colocou nas nossas mãos. Antes de nós avançarmos um pouco mais, deixa eu esclarecer algo que não é uma divisão minha. Eu tenho visto alguns livros tratarem sobre ela, eu tenho tentado aperfeiçoar um pouco. Uma vez eu até mostrei para a reverenda Leomar essa divisão dos assuntos, né? Eu só dizer como eu vejo, pelo menos dos livros que eu tenho lido, como Paulo ele organiza o Novo Testamento, as cartas que ele escreve. Ele trata sobre 4 temáticas. Não é que nas outras ele não trate, mas há uma progressão clara na sua mensagem. O primeiro assunto que ele vai tratar na primeira e na segunda carta de Tessalonicenses é a doutrina do fim dos tempos, né, do fim dos últimos dias, né, que é a escatologia. É muito claro isso nas 2 cartas. A primeira carta, a resposta principal que ele tem a principal resposta que ele tem que dar é a respeito da pergunta que foi feita. A igreja ia muito bem, era padrão dos crentes da Acaia, dos crentes da Macedônia, era uma igreja padrão. Mas havia uma questão que havia sido levantada no meio dos irmãos, que era a seguinte: pessoas estavam morrendo e Cristo não havia voltado ainda. E aí faz assim: e o que é que vai acontecer com esses irmãos? E aí nós temos o capítulo 4, né? Inclusive do verso 13 a 18, no 18 ele fala assim: ó, consolai-vos, pois, com essas palavras, né? Que é que os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos, os que ficarem serão arrebatados aos céus. E aparentemente ele consola a igreja com isso. Mas aí surge uma outra questão: mas Cristo já voltou. E aí quando você vai para a segunda carta ele fala assim: não, ele não voltou ainda.
porque é necessário que algumas coisas aconteçam antes da volta dele. Então, há uma ênfase muito grande na volta de Cristo. Porém, a partir disso, Paulo entende que há algumas implicações a respeito da salvação que precisam ser tratados com a igreja, claro, por inspiração do Senhor. Ele percebe que a igreja está muito ansiosa com essa questão da volta de Cristo, e ele passa em 4 cartas a tratar sobre a soteriologia. Ele vai pegar isso em Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, vai pegar também em Romanos, e aí eu coloquei os anos, né, de 55 a 58. Paulo ele já está na 2ª viagem missionária aí, e ele passa até mesmo porque ele está viajando às igrejas, entregando a carta, a decisão de Jerusalém. A decisão de Jerusalém fala sobre salvação, não a salvação mediante obras judaicas, mas uma salvação mediante Cristo. Então faz parte da pauta da viagem tratar sobre isso. E aí ele escreve cartas. Quando chega já no período da prisão, né, de 60 a 62, ele já está aí no processo de conclusão da 3ª viagem, ele já está preso já, e aí ele enfoca a cristologia, a pessoa e a obra de Cristo. Ele diminui ainda mais a perspectiva, ele está tratando sobre a salvação, e aí ele olha mais especificamente para a pessoa e para a obra de Cristo, e Colossenses é um tratado sobre Cristo, né? Quem já teve o prazer de meditar com calma, de fazer apontamentos, o capítulo número 1 é belíssimo, quando fala que nele, por ele, para ele todas as coisas foram criadas. Ele é o resplendor da criação, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é suficiente, né? Justamente porque alguns tentavam nas obras achar suficiência. Por fim, nós teremos nas chamadas cartas pastorais, né, um legado para os líderes da igreja, né? Paulo está diante da morte. Eu coloquei aí a sequência, e talvez os irmãos achem estranho, eu estou colocando em sequência de escritos. Por quê? Porque você lê 1 Timóteo e você vai ler 2 Timóteo, depois Tito, e há uma confusão que alguns irmãos fazem. Em que sentido? Paulo em 1 Timóteo ele está preso, 1 Timóteo ele está solto, 2 Timóteo ele está preso, Tito ele está solto de novo. Está naquela solta assim, está na prisão domiciliar, né? Então alguns fazem confusão com isso. Rapaz, como é que é isso? Tinha até um orientador meu que questionava se Paulo havia mesmo escrito a 2ª carta. Então, para que fique mais claro para os irmãos, Paulo escreve 1 Timóteo, ele escreve Tito, ele volta a ser preso, e já nos seus últimos momentos ele escreve a sua última carta, uma carta de despedida, uma carta onde ele atribui a Timóteo algumas questões. Ele fala sobre o fim dos tempos, como seria difícil, chegará um momento que não suportarão essa doutrina, e aí no final ele fala: eu já tenho sido oferecido por libação, mas eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, eu tenho sido colocado diante da morte, mas eu estou tranquilo, porque há uma coroa prometida para mim, mas não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. E aí fechando aquilo que ele já está tratando em Filipenses, né? Quando ele fala, não sabe se fica, não sabe se vai, ele quer ficar pela igreja, mas ao mesmo tempo ele quer ir para perto do Senhor. E aí ele conclui então essa carta, e é um conselho aos líderes. Por quê? Porque o Paulo está diante da morte, né? Ele precisa preparar a liderança. Ele disse para Timóteo, escolhe aí homens idôneos, homens de fato bíblicos, instrui-os a respeito da palavra, para que ele possa então instruir também a outros, já preparando Timóteo para o dia que Timóteo também morreria e teria que ter preparado uma liderança para suceder a igreja. Então é um tema sobre eclesiologia. Uma segunda coisa que é importante nós enfatizarmos a respeito da carta que nós lemos, para nós entendermos a aplicação, é que Paulo ele tinha um carinho muito grande pela igreja que Timóteo pastoreava, pela igreja que Timóteo pastoreava, que é essa que recebe a carta, que era a igreja de Efésios, né? A igreja em Éfeso era uma igreja muito querida por Paulo. Ela é tão querida por Paulo que, por não poder ir até Éfeso, ele faz o que ele chama a liderança até Mileto. E lá ele faz uma retrospectiva do ministério dele. Nessa passagem ela é tão forte. Normalmente, quando um pastor ele vai se despedir do ministério, ele vai se despedir da igreja, depois de muito tempo, o texto que o pessoal prega é esse. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu já vi alguns pastores, recentemente o reverendo Josafá, né, se despediu da igreja lá, da igreja que ele pastoreou por muito tempo. Agora é o reverendo Daniel que assumiu. E aí na despedida dele ele usa esse texto, que é o texto que se despede. Você faz a retrospectiva do que fez na igreja, do que ensinou na igreja, das dificuldades que a igreja passaria. E aí nós veremos alguns elementos em Efésios, muitos elementos desse discurso de Paulo em 1 e 2 Timóteo. Você lê Atos 20 e 1 e 2 Timóteo, você vai ver muitas correlações, porque é a mesma igreja. E aí Paulo então ele escreve àquela igreja. Então a igreja de Éfeso,
direta ou indiretamente, ela vai receber aí 3 cartas, que é a carta aos Efésios, que é direcionado a eles. A primeira e a segunda carta de Timóteo também tem como perspectiva. Nós teremos uma outra carta que é escrita, que já é na época de João, né? As 7 cartas do Apocalipse. Éfeso recebe mais uma carta. Outra coisa que é importante nós sabermos desse texto, nós já olhamos aquilo que Paulo, a doutrina que Paulo vai estar tratando, os assuntos que ele está tratando. Nós já vimos também a questão do carinho que ele tinha pela igreja, e nós vimos aqui que Efésios e Colossenses são muito parecidas. Eu fiz um levantamento, nós temos as duas em comuns, comparando Efésios com Colossenses. Dos 155 versículos que Efésios tem, 75 são semelhantes a Colossenses. Não sei se vocês já perceberam isso. Você pegar o capítulo de número 4 de Efésios e comparar com o capítulo de número 3 de Colossenses, é muito parecido. O capítulo 5 é muito parecido, o 6 é muito parecido com o capítulo 3 e 4 de Colossenses. Na verdade, quando a gente olha, por exemplo, para Colossenses, o capítulo 3, verso 16 e 17, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos, louvando a Deus. Você vai para Efésios capítulo 5, verso 19, quando ele vai falar enchei-vos do Espírito, ele vai dar o mesmo roteiro. Ele vai falar da palavra e vai falar que nós devemos falar entre nós com salmos e hinos e cânticos, sendo sempre gratos a Deus. Quando você pega o capítulo de número 3, o finalzinho dele, e o capítulo de número 4 de Colossenses, você pega o capítulo 5 e o capítulo 6 de Efésios, você vai ver que ele também está tratando sobre os mandatos criacionais. Ao que tudo indica, quando Paulo está escrevendo uma carta, a outra carta está sendo escrita junta. E aí essa parte geral são escritas juntas, mas a parte individual elas são aplicadas de maneira separada. Então é fundamental, quando os irmãos estudarem a carta aos Efésios, lerem também a carta aos Colossenses, que elas têm lições comuns. Por último, só para nós entrarmos diretamente naquilo que propõe Efésios, só mostrar aos irmãos que ela se trata de um grande sermão. Paulo está pregando sobre a igreja, está pregando para a igreja. O tema é a suficiência de Cristo, como nós vimos, mas ele vai falar como Deus institui o decreto eterno da salvação e como esse decreto se aplica à vida da igreja e como a igreja de maneira prática manifesta esse decreto. E aí do capítulo de número 1 ao capítulo de número 3, a primeira parte, nós teremos tratando sobre o decreto eterno, sobre a sua aplicação na história, para quem é e como devemos viver diante disso. Lembrem, o capítulo de número 1 é um texto difícil para os arminianos, né? Porque ele é muito explícito. Deus antes da fundação do mundo, você vê a ação clara da Trindade, né? O Deus Pai que elege, que predestina, o Filho que se entrega, o Espírito Santo que nos convence, que aplica em nós a redenção, que é o penhor da salvação. Você vê no capítulo 1 como a repercussão disso, Cristo ressuscitou, está nas regiões celestiais. E aí no capítulo 2, como isso se aplica na história, diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, nós andávamos como os filhos da desobediência andam. Aí o verso 4 do capítulo 2 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, pela graça sois salvo, nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos fez assentar nas regiões celestiais. Se você pegar esses versículos e comparar com o capítulo de número 1, aquilo que Cristo faz por meio da sua vitória na cruz é aplicado à igreja. E a gente vê uma perspectiva interessante, porque o verbo não diz que nós seremos ressuscitados. O verbo lá que é usado não diz nós nos assentaremos, não. Nós fomos ressuscitados com Cristo, nós não ressuscitaremos no futuro, e Ele nos fez assentar nas regiões. Ele nos fez, não Ele nos fará. A perspectiva da eternidade que a gente trata na teologia não é do já e ainda não, né? Uma perspectiva que já é aplicada à igreja, mas que se desenvolve na história. No capítulo número 3 ele diz para quem é essa aplicação. Não é para judeus, é para a igreja. E na igreja há judeus e há gentios, mas é para a igreja. Então nós veremos esses 3 primeiros capítulos aí tratando sobre isso. Por quê? E aí fica o link de Paulo. Paulo, quando ele abre o capítulo número 4, do 4 ao 6, ele está tratando dos mandatos criacionais, pactuais, né? Como nós devemos andar de modo digno, como nós devemos andar as boas obras que fomos preparados de antemão. Nós veremos que é um link com Efésios 2:10. Normalmente quando nós perguntamos nas igrejas, nós falamos assim, o que é que diz Efésios 2, 8 e 9? A igreja cita de cor, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, esse não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
A gente vai e decora aí. E aí vai tratar a salvação pela graça, e alguns incorrem no erro de não tratar sobre a manifestação dessa graça por meio de obras, né? E aí Lutero teve problema com o contexto de Tiago por causa disso, ele dizia que era um evangelho de palha, né? Porque quando você lê Tiago, parece aparentemente que Tiago está dando uma ênfase muito grande às obras, e não a graça quando Paulo trata. Mas se você olhar o versículo de número 10 do capítulo 2, ele vai dizer assim: nós somos feitura dele, nós fomos criados para as boas obras que Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela. A palavra no grego andássemos, ela é ligada juntamente com o que? Vocês devem andar de forma digna, de modo digno, a vocação para que vocês foram chamados. Então Paulo, no verso de número 1 em diante, ele começa a aplicar o decreto eterno. Vocês fazem parte da aliança com o Senhor, vocês são povo da aliança, vocês foram salvos em Cristo Jesus, mas há algumas coisas que se esperam como manifestação dessa salvação. Obras não como meio de salvação, mas como manifestação de salvação. Se vocês são do Senhor, se vocês pertencem a Ele, vocês foram criados de antemão, não apenas para a salvação, mas para que essa salvação fosse manifesta por meio de obras dignas do Senhor. Se você entender isso, você já entendeu grande parte dessa carta, que ela é maravilhosa, né? Paulo está pregando, e o que é que ele tem a dizer? Primeiro, vocês foram eleitos de antemão, salvos em Cristo Jesus, regenerados pelo Espírito Santo, justificados e adotados. A segunda coisa que Paulo está dizendo nessa carta é: vocês não são mais por natureza filhos da ira, o Espírito que atua nos filhos da desobediência não atua mais em vocês, vocês andarão em santidade, vocês foram separados por Deus e para Deus. E 3, vocês precisam saber que há um modo correto para andarem, há um modo que é digno, que é coerente com essa nova natureza. Deus, ele é tão didático na sua palavra, que ele não apenas ensina a obra que ele faz em nós na eternidade, como ela aplica essa obra na história, mas ele dá um manual muito claro de como é que vocês devem viver diante dessa salvação, de tão grande salvação. Então Paulo, ele desafia esses irmãos, né, como já havia feito em Atos capítulo 20. Precisa lembrar que Atos capítulo 20 ele acontece bem antes do escrito, né, de Efésios. E em Atos ali eu falo do acontecimento, eu não falo do registro histórico. E ali esse acontecimento, quando Paulo ele conversa com a liderança da igreja de Éfeso lá em Mileto, eles trazem palavra, toda a palavra de Paulo eles levam de volta para a igreja. Então Paulo, algumas coisas ele já tinha ouvido do Senhor. Então Paulo ele já havia chamado a igreja a viver em santidade, e por meio de Atos 20, né, a viver aquilo que foi instituído na criação pelo Senhor. Aquilo que era impossível sem Cristo é possível por meio de Cristo, e todos estes relacionamentos apontam para o relacionamento entre a Trindade e o seu povo. Por exemplo, a gente vai ver a comunhão dos santos presente nesse texto, quando os versos que nós lemos agora trata sobre um só Deus, um só Senhor, uma só igreja, a comunhão dos santos. Isso aponta para o relacionamento entre Cristo e o seu povo, e entre o corpo e o corpo. A comunhão dos santos trata sobre isso, é o capítulo número 28 da nossa confissão. Como nós devemos nos relacionar com a cabeça do corpo, como nós devemos nos relacionar no corpo e através do corpo. Então, quando ele trata sobre a comunhão dos santos, ele está apontando para esse relacionamento da Trindade, por meio da segunda pessoa de Cristo e por meio da sua igreja. Quando trata sobre marido e mulher, ele está tratando sobre Cristo e a igreja também. Tanto que ele vai fazer a analogia com a criação, e ele fala assim: grande é esse mistério. Mas eu me refiro a quem? A Cristo e a igreja. Naquele livro, quando pecadores dizem sim, eu não sei quantos leram já, ele vai tratar como uma parábola, né? Diz que o casamento ele é uma parábola sobre Cristo e a igreja. E quando Deus institui o casamento, ele está pensando em Cristo e na igreja. Quando nós olhamos para pais e filhos, nós vemos a relação entre Deus e o seu povo. Nós somos adotados como filhos por meio de Cristo. Quando ele trata sobre patrão e empregado, sobre senhor e servo, é o relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, de maneira muito prática, Deus ele institui esses relacionamentos para que nós sejamos ensinados sobre um relacionamento que é superior. Então, sobre os mandatos, o que é que são os mandatos? São ordens que Adão ele recebe no jardim, ali em Gênesis capítulo número 1, do verso 26 ao verso de número 28. Se os irmãos puderem abrir, aí você marca aí Efésios para a gente retornar depois. Gênesis 1, 26 a 28. Gênesis, capítulo número 1, verso 26 a 28, diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E aí ele vai continuar dizendo, né, que deu todas as coisas para o domínio do homem. Então nós veremos que aí Deus ele vai dar ordens, ele vai dar mandatos para Adão, né, como o portador da imagem, né, para que ele exercesse a sua vice-gerência no cosmos, né? Então essas ordens foi o mandato espiritual, ao relacionamento com Deus. O homem ele é o portador da imagem, como portador da imagem ele é o representante da aliança e ele recebe atribuições nesse relacionamento com Deus. Dentro do relacionamento do mandato social nós teremos relacionamento com a sociedade, né, o casamento, a família é instituída, cria o homem, cria a mulher. Crescei-vos, multiplicai-vos, sede fecundos. Nós veremos isso presente como determinação. Eu não vou entrar nessa questão, mas esse é o argumento que Dr. Eber vai usar para explicar por que vai ter casamento no céu. Eu discordo dele, nesse ponto eu discordo, mas ele vai explicar que o casamento não é consequência da queda. O casamento é instituído antes da queda. A minha argumentação com ele é que o casamento é instituído com um fim muito próprio, é para apontar para Cristo e para a igreja. Então não há necessidade de existir casamento no céu, né? Então o casamento de fato ele é instituído antes da queda, filhos é instituído antes da queda, não é consequência da queda. Na verdade, a Deus ele ameniza a maldição e o homem continua na possibilidade de procriar, de ter filhos a partir da queda. O cultural ele é o relacionamento com a humanidade em si, né, em todas as suas esferas. Eu estou pegando os conceitos que eu já tratei na introdução e só aplicando algumas coisas. É usarmos aquilo que Deus colocou em nossas mãos para o louvor da sua glória. E aí eu peguei algumas áreas que isso pode acontecer. Na política, apesar que hoje é muito difícil a situação do nosso país, né, politicamente falando, mas nós temos historicamente a ação da igreja exercendo na política. Por exemplo, eu vou citar Genebra com Calvino, a influência que ele tem ali sobre o Conselho de Genebra. John Knox, nós temos os puritanos na Inglaterra. Quem conhece a história, ele inclusive chega a dissolver o parlamento na Inglaterra, né, como puritano, e por um tempo eles passam a ter um novo modo de governo lá, e isso é o que torna possível a confissão de fé de Westminster, os documentos de Westminster serem escritos. Então nós vemos a igreja influenciando na política. Hoje de fato é muito difícil, né? A depravação total que já existe, a nossa matriz cultural também, colonial também não ajuda, né? E aí nós temos hoje uma situação muito difícil no nosso país. A educação, as artes, lazer, a tecnologia, a indústria, qualquer outra área, todas essas áreas é onde a igreja é chamada a atuar para exercer aí o seu mandato cultural, para poder transformar todas as coisas. Por isso, que cada relacionamento é e precisa ser vivido com a perspectiva de como ao Senhor. Se você perceber, Paulo ele sempre vai falar isso, como ao Senhor. Filhos, sejam submissos aos vossos pais como ao Senhor. Criai-vos os vossos filhos, não levai-os à ira, né? Criai-vos na demonstração do Senhor. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Mulheres, sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Servos, trabalhem para os seus patrões, não sobre vigilância, mas como ao Senhor, porque Ele está olhando para vocês. Empregados, tratai os vossos servos como o Senhor. Então a gente vê essa perspectiva de que Deus ele é esse elo, né? E como nós devemos viver esses mandatos. Então eu vou começar a aplicar, e a gente vai voltar aí para o texto de Efésios. A gente vai começar a aplicar então esses conceitos em Efésios. E aí eu vou olhar as passagens daquilo que eu entendo que há os mandatos aí presentes. E só deixar claro, o verso de número 6, nós paramos, do 7 em diante até o 16, nós teremos os dons que são entregues à igreja, de como a igreja vai exercer esses dons. Nós vemos que o principal deles é dedicado à área de ensino. Para quê? Para que a igreja seja edificada, para que ela se pareça cada vez mais com Cristo, para que ela possa estar forte para resistir a todo vento de doutrina. E aí a partir do verso de número 17 até 5, o capítulo 5, verso de número 18, nós vemos como deve ser a vida com Deus e com o corpo de Cristo, tendo Cristo como modelo para as nossas vidas, que são trabalhadas pela palavra
para crescermos juntos e resistirmos às falsas doutrinas. Então, nós veremos que a partir da palavra de Deus, nós somos habilitados e capacitados para viver uma vida com Deus, para podermos, de fato, viver uma vida de santidade, essa vida de santidade que é oposta à dissolução. Eu tratei ontem sobre isso, que é um conceito que Van Groningen está tratando em criação e consumação. Ele vai tratar sobre a antítese, sobre a oposição que Deus coloca entre aqueles que descendem da semente da mulher, aqueles que a semente da mulher é Cristo, né, e aqueles que fazem parte do império de Satanás, né, que é o reino parasita. Então ele vai mostrar uma oposição muito clara. É por isso que você não pode ficar em cima do muro na vida cristã. É por isso que você não pode chegar e falar assim, não, eu sou do Senhor, mas quando eu estou no trabalho eu sou outra pessoa. Não tem um botão de liga e desliga. Ou você é do Senhor ou você não é do Senhor. Tanto é que ele vai dizer, não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus. Se você é amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. E se você é amigo de Deus, você se constitui inimigo do mundo. Davi, quando está tratando o Salmo 139, ele vai falar assim, por acaso eu não causo inquietação nas nações? Porque aquele que, se as nações se opõem a Deus, aqueles que são ímpios, se o ímpio ele se opõe a Deus, mas ele vê você um cara muito agradável e muito tranquilo, você precisa começar a rever algumas coisas. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser antipático, por exemplo, no trabalho. Mas no momento em que a pessoa chega e está falando mal dos crentes e tudo, fala assim, mas você é um crente legal, você é um dos poucos que se salva. Isso é um problema. Ou os caras são, os ditos crentes são realmente difíceis mesmo, ou você está muito fácil no trabalho. Eu não sei quantos já tiveram a sensação de ouvir isso, mas eu tive uma vez, um momento, eu tentava o máximo no trabalho não falar, quando era mais novo na Caixa Econômica, eu tinha 17, 18 anos, eu evitava falar sobre teologia no trabalho, até por entender que não era o momento ali. E aí, uma vez eu ouvi isso do chefe minha, tem muito crente sem, que eu não suporto, mas você é gente fina. Nossa, aquilo foi enfiando uma faca no coração, né? Meu amigo, os caras são odiados, alguma coisa está estranha aí, né? Ou eles são muito difíceis, eu estou muito fácil. Então essa oposição que é colocada, não há como nós fugirmos disso, não há como nós negociarmos, não há como compactuar com algumas coisas, porque uma vida de virtudes, ela sempre será oposta a uma vida de vícios. O Espírito que atua nos filhos da desobediência não atua mais em nós. As obras que eles manifestam, obras de alguém que são filhos da ira, não são mais presentes na nossa vida, ou não deveriam ser, nós que somos filhos do Senhor. Então é necessário dentro desse mandato nós percebermos isso. Percebemos que nós somos intimados diante do Senhor, no andar de modo digno, a viver um relacionamento com o Pai, a exercer esse mandato de fato de estar diante do Senhor e viver para o louvor da sua glória. E nós veremos aí, quando ele vai transcrevendo, vai tratando sobre isso, ele vai dizer, né, lá por exemplo, no verso de número 22, né? Aliás, vamos pegar a partir do verso número 20, né, do capítulo 4, ele vai dizer assim, mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Hoje à noite a gente vai pegar o texto correlato a esse que eu estou lendo, que é Colossenses 3, e a expressão ele diz assim, se vocês foram ressuscitados com Cristo, aí ele dá uma série de aplicações. Normalmente eu brinco lá com a igreja, quando a gente olha para textos como esse, a gente diz assim, rapaz, se você não ressuscitou com Cristo, você para aqui, né? Mas se você ressuscitou com Cristo, você tem que cumprir isso aqui que está sendo tratado. Então ele vai dizer isso, se vocês aprenderam sobre Cristo, se vocês ouviram, foram neles instruídos segundo a verdade em Jesus, verso 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aí ele vai trazer exortações sobre a santidade, né? Aquele que mentia, né, não vai mais mentir, né? Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, não entristeçais. E ele vai tratando, percebam que por meio do mandato espiritual, ele já vai tratando aqui pontos dos outros mandatos.
Quando ele fala sobre trabalho, ele já está apontando para o mandato cultural. Quando ele fala sobre a comunhão da igreja, a sociedade, a vida em sociedade, ele já está tratando sobre a igreja como sociedade. Então ele está dizendo o quê? Que se nós formos transformados com Cristo, despojados do velho homem, revestidos de um novo homem, nós não apenas viveremos um relacionamento com Deus, mas outras coisas também acontecerão, né? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que sirva para edificação e transmita graça àqueles que ouvem. No verso de número 5, no capítulo de número 5, verso 1, ele vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então ele diz assim: vocês são filhos amados por Deus, vocês se sentem amados por Deus e amam ao Senhor, vocês precisam ser imitadores dele. E aí dentro desse aspecto espiritual, né, está o nosso padrão de santidade, né? Para muitos, eu tratei isso ontem à noite, para muitos o padrão de santidade das nossas vidas é o irmão que está do nosso lado. Por isso, eu não sei se a prática aqui dessa igreja, lá na igreja nós temos tratado, infelizmente, alguns casos de disciplina nos últimos anos e temos tentado tratar da forma mais bíblica possível, cumprindo aquilo que determina o nosso código de disciplina, né, que é para a honra de Cristo, para a edificação da igreja e para o bem do faltoso. A gente tenta abraçar esses três aspectos da disciplina bíblica. E aí a igreja ela tem mudado, porque antigamente as pessoas chegavam e perguntavam assim: pastor, quando é que fulano vai ser disciplinado? Quando a pergunta deveria ser: pastor, fulano está sendo pastoreado? E era lamentável. Hoje, graças a Deus, tem mudado a mentalidade da igreja, mas eu já vi muitas igrejas que quando alguém entra em disciplina, há irmãos que comemoram. Porque se alguém está em disciplina e você não está, tem alguém que é mais pecador que você. Por quê? Porque para muitos o padrão de santidade é o irmão, não é Deus. O padrão de santidade sendo Deus, ele é excelente. Sede santos como eu sou santo. Ou sede santos porque eu sou santo. Percebam que há não só uma referência como uma determinação do Senhor. Vocês têm que ser santos porque eu sou santo. E vocês têm que ser santos como eu sou santo. Então para muitos o padrão é alguns irmãos. Ele diz: andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício de Deus em aroma suave. E aí ele vai falando sobre obras ainda que precisam ser abandonadas. E tem um momento que ele fala assim, que o pecado apenas não é o problema da igreja. O pronunciar práticas de pecados é também, diante do Senhor, abominável. E queridos, eu já vi em alguns momentos alguns irmãos, e aí entram alguns testemunhos aí, né, ou testemunhos, né? O cara parece que tem prazer de falar tudo que ele fez de errado. Já acompanhei uma vez um testemunho, né? 2 horas, rapaz, 1h50 aí o cara falando das desgraças da vida dele. E em alguns momentos ele ria. Rapaz, já fiz isso, aí rio. Eu fiz, rapaz, que vida doida eu tinha, né? Não havia no coração dele peso por causa daquilo que ele havia feito, de como ele havia transgredido contra o Senhor, de como ele havia afrontado a Deus. Aí em 3, 4 minutos ele falava o que Cristo tinha feito na vida dele, só para ser uma mensagem evangelística, né? A palavra que ele vai dizer, e aí nós veremos, né? O verso de número 3: mas a impudice e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. O comentar lá na igreja, como é que nós fazemos? Quando nós aplicamos a disciplina, e a minha esposa, ela sabe como é doloroso isso para mim por 2 aspectos. Primeiro, ela não sabe da disciplina antes de eu aplicar a igreja. Ela vê que eu não estou bem, eu falo assim: eita, vai ter alguma coisa que vai acontecer nesses dias. Ela sabe a disciplina junto com os irmãos. A gente tem tratado isso no conselho, meus irmãos. A gente não pode, a disciplina não pode se tornar pública antes de se tornar pública para a igreja. Então não comente com seus esposos. E ela sabe lá ao vivo, né? E ela percebe como é difícil. Eu não sei se a Reverenda Leomar já teve que disciplinar alguns irmãos aqui. É um momento muito difícil para a gente. A igreja, quando recebe a notícia, eu sei que vocês ficam tristes também, mas imagina para o pastor, para o conselho que tem tratado desse assunto há meses. E a recomendação que nós damos à igreja é: meus irmãos, essa é a disciplina. Nós tiramos um tempo para tratar sobre isso, porque alguns aspectos precisavam ser tratados, e já vi alguns irmãos até comentando na igreja, né? Ah, fez isso, fez aquilo. Não estavam nem orando por eles, né? Eu falei assim: meus irmãos, o que havia para ser tratado desse assunto foi tratado, o que havia para ser resolvido desse assunto foi resolvido, a disciplina está aplicada e o assunto está resolvido. Se nós pegarmos alguém aqui conversando sobre esse assunto, comentando sobre esse assunto, o conselho chamará no conselho, você será também disciplinado. E é assim que nós temos tratado com a igreja. E é impressionante como o comentar práticas de pecado se torna usual no meio de alguns irmãos. Nós não choramos mais pelos nossos pecados, nem pelos pecados da igreja. Às vezes a gente comenta, às vezes comenta até de forma maldosa. Eu mesmo oro ao Senhor, peço ao Senhor várias vezes para não incorrer nesse erro.
quebramos o 9º mandamento muitas vezes nesse sentido. Levantar falso não é só você mentir sobre alguém, não. Pode ser até verdade, mas o fato de você levantar algo contra aquela pessoa, a confissão de fé vai tratar sobre isso. E é o que o texto diz, nem sequer nomeie entre vós essas práticas, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. E aí ele vai falar de várias questões do pecado. Eu vou correr pela questão do tempo. Ele vai falar de práticas de pecados, os irmãos podem ler depois. E aí ele chega no verso de número 19, que eu já citei para os irmãos, né? Ele vai dizer assim, verso 18: não vos embriagueis com vinho no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito. 1 ano e meio atrás, foi a última vez que me chamaram para um congresso pentecostal para falar sobre doutrina reformada, né? E esses caras, eles, mesmo se é algum irmão pentecostal aqui, eu não tô falando mal deles não, tá bom? Não sei se tem visitantes, né? Quando eu fui falar lá, eles falavam sobre a questão, quiseram entrar, o assunto não tinha nada a ver com isso, eles quiseram entrar na questão do batismo com o Espírito Santo. Mas a gente tem que estar cheio do Espírito. E eu aproveitei a expressão que ele disse: meu irmão, o que a Bíblia diz sobre estar cheio do Espírito? É falar em línguas? Não, o texto vai dizer o que é estar cheio do Espírito. É falar entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos, cânticos espirituais. Deixa eu só explicar aqui, parece pela construção na nossa língua portuguesa que hino não é espiritual. Eu já vi alguém dizendo assim: vamos cantar hino na igreja. Quando fala dos cantos, vamos cantar cânticos espirituais. Hinos são também espirituais. A construção é, tanto os hinos como os cânticos, eles são espirituais. Tá bom? Para perder um pouquinho essa confusão, a gente usa lá na igreja cânticos congregacionais, para não dar confusão. Não que o hino não seja, mas é uma melodia, uma letra construída para ser um hino. Então tem uns hinos e tem uns cânticos congregacionais, mas os dois são igualmente espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então perceba que ele está falando aí do mandato espiritual. Eu botei até o verso 18, mas você pode colocar até o verso 21, porque o verso 21 ele já está aplicando a vida da igreja. Quando ele diz sujeitai-vos uns aos outros, ele está falando do casamento, ele está falando do relacionamento entre irmãos, ele está falando de pais e filhos, senhores e servos. Sujeitai-vos uns aos outros, ele vai dizer de maneira prática como é que é essa sujeição, certo? Então nós veremos que nós como igreja, nós somos chamados ao mandato espiritual e somos chamados de forma muito prática a viver essa vida com Deus e viver essa vida com a igreja por meio desse relacionamento. Isso nos leva ao mandato social, quando a partir do verso 19 até o capítulo 6, verso 4, que é justamente quando diz: Pai, não levei os vossos filhos à ira, mas criai-vos na admoestação e na disciplina do Senhor. Nós veremos que por meio do Senhor, por meio de Cristo, né, nós voltamos a nos relacionar conforme a vontade de Deus. Nós falamos entre nós com salmos, com hinos, sendo gratos a Deus em tudo e nos sujeitando uns aos outros. Somos maridos e esposas, pais e filhos, conforme a vontade de Deus. E aqui eu paro propositalmente no verso 4, porque a partir do verso 5 do capítulo 6 já é o mandato cultural, já não é mais o mandato social. Mas nós veremos exatamente isso: que se formos transformados por Cristo e se nós vivemos uma vida com Cristo, nós não apenas iremos nos relacionar com Deus de maneira correta, mas com aqueles que estão no nosso meio social, a sociedade que nós convivemos. E a palavra ela vai dizer qual é o modo de vida que nós devemos ter. Falar entre nós com salmos, hinos. Percebam, eu tenho tratado isso muito com jovens lá da igreja. Por quê? Porque às vezes acaba o culto, e isso infelizmente é uma tradição antiga que vem quando começou músicas, dar mais ênfase à música do que à palavra, há uns 10, 15 anos atrás, com o grupo Diante do Trono e outros grupos, acaba muitas vezes, antigamente, há uns anos atrás, se falava até dos cânticos, né? Hoje o pessoal está falando de várias outras coisas. O pessoal está falando de Game of Thrones, o pessoal está falando de futebol. O pessoal está falando, quando é época de Super Bowl, que é no domingo, o pessoal está falando sobre futebol americano. As mulheres estão falando de outras coisas do dia a dia. Claro, alguns assuntos não são convenientes ao dia do Senhor. Mas você pode falar: mas a mulher está falando de questões práticas do dia a dia. A gente não para olhar para a mensagem que foi tratada no domingo. Esse é o ponto. O falando entre nós com salmos e hinos, a minha perspectiva é: se após o culto, após a exposição do texto bíblico, os irmãos não conseguem parar e falar sobre as escrituras, é muito difícil durante a semana fazer a mesma coisa. Se no dia do Senhor, alguém até me falou assim: pastor, mas o dia do Senhor é todo dia e tal. Faço parte de um grupo de homeschooling, né, de educação no lar. E hoje pela manhã suscitou-se essa discussão, né? Uma irmã lá desejou o dia do Senhor, bom dia do Senhor para todos. Levantou a questão: mas não é no sábado? Aí
começou aquele litígio, eu dei uma palavra rápida lá sobre o dia do Senhor, porque era no domingo. Aí alguém levantou, mas o dia do Senhor é todo dia, Cristo é o dia do Senhor. Aquela conversa bem assim. E alguém já perguntou assim, mas pastor, eu não posso na segunda-feira guardar o dia do Senhor? Não, meu irmão, primeiro, biblicamente, confessionalmente, é o domingo. Mas eu vou dizer uma coisa com toda segurança. Se num dia que você não trabalha, ou não deveria trabalhar, ou deveria fazer outras coisas, você não está adorando ao Senhor, na segunda-feira que você trabalha, você não vai fazer isso. Na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, que você está muito ocupado, você não vai fazer, porque no dia que você está desocupado, entre aspas, né, você não faz. Então, às vezes, a gente não percebe algumas questões daquilo que realmente deveria ser prático nas nossas vidas. Eu digo sinceramente, eu posso estar cometendo alguma injustiça aqui, mas aquele que durante o dia do Senhor não consegue falar entre a família, com salmos e hinos, com hinos e cânticos espirituais, não consegue ter essa vida espiritual diante do Senhor, ele não fará, dentro da sua família, ele não fará no restante dos dias. Eu posso estar sendo injusto aqui. Se você tem outra fórmula e consegue, eu peço até perdão ao irmão, mas eu acho muito difícil. Dentro desse aspecto social, nós temos perdido o ambiente que é mais propício para que isso aconteça como família, que é o culto doméstico. Muitas famílias não têm mais feito culto doméstico. Nós temos um modelo que nós pegamos, não sei se foi da igreja de Santo Amaro, um modelo que nós pedimos, eu acho que foi Santo Amaro, a gente pediu à igreja, ela cedeu o modelo, né? Nós fizemos em WhatsApp a imagem, um culto doméstico em 20 minutos. A gente começou a trabalhar assim com a igreja. Meus irmãos, alguns não conseguem fazer 30, uma hora e tal. Vamos começar com 20 minutos, 4 momentos de 5 minutos. Tem momento de cânticos, tem momento de leitura da palavra, de exposição da palavra. Tem momentos de oração, de compartilhar os motivos de oração. Eu não lembro, são esses momentos divididos em 20 minutos. Então, de forma muito prática, a gente tem estimulado a igreja. Quando começa o ano, né, na virada do ano, no culto da virada, aquele culto da virada, porque o culto de ações de graças, né, pelo ano que se inicia, canta Rompe a Aurora, tudo, não sei se vocês têm aqui, a gente tem ainda de 10 à meia-noite, culto normal lá, né, em Mossoró. E aí nós entregamos o roteiro de leitura bíblica. Nós temos lá em estoque já, né? Fizemos já para uns 10 anos esse modelo. Ano bissexto, a pessoa tem um dia aí para revisar, né, o que não leu. E aí ele tem aquele roteiro de leitura. E nós temos incentivado para que os cultos domésticos eles aconteçam dessa forma. Então, nós precisamos resgatar essas coisas. O mandato social, nós precisamos transformar a sociedade, mas para isso, as nossas casas precisam já estar transformadas também. Ou senão vai ser estranho a gente fazer isso. Não pode entrar na religiosidade dos Amish, né? Os Amish, quando o adolescente está se tornando jovem, antes dele assumir o compromisso de ser Amish, é dado um Vale Night para ele, né? Que é o Homespringer, né? Ele vai sair, vai aproveitar a vida dele o quanto ele quiser. Pode durar uma noite, 2 meses, 2 anos, até que ele volta para assumir ou não um compromisso com a família, né? Nossos filhos, eles são filhos da aliança, eles têm que ser criados para viverem na aliança. Ele não vai chegar e dizer, aproveita aí o mundo, se você não gostar, você volta. Não, eles têm que ser criados nos caminhos do Senhor. Nós temos meditado em Juízes lá na igreja. E nós temos visto como os pais, eles descumprem aquilo que Deuteronômio 6 diz. A gente sempre cita o comecinho do texto, né? Andando, fale do Senhor, sentado. A gente sempre lembra desse texto. Mas se a gente caminhar um pouco mais lá para frente, já no verso 20, se eu não estou enganado, ele vai dizer quais são as consequências deles não guardarem. Ele fala assim, porque no futuro, se vocês não ensinarem, no futuro eles vão se desviar do Senhor. E Juízes é exatamente o relato disso, de como eles se desviaram do Senhor. E o texto, na época de Otiniel, ele é muito claro quando diz assim, eles se esqueceram do Senhor. Eles não lembravam mais de Deus, dos seus poderosos feitos, daquilo que o Salmo 78 diz, né? Aquilo que nós ouvimos, o que ensinaram os nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos, ensinaremos às vindouras gerações o seu poder, as maravilhas que ele fez. Eles não ensinaram sobre isso. E ele diz, vocês ensinem. E o texto de Juízes é claro quando diz assim, eles se esqueceram as obras que o Senhor havia feito quando os tirou do Egito. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos, por isso que é importante falar entre nós com salmos, hinos e cânticos, para que nós não apenas sejamos pais bíblicos, mas tenhamos filhos bíblicos, para que não sejamos apenas maridos ou esposas bíblicas, mas tenhamos cônjuges que sejam bíblicos também. É fundamental nós termos isso em vista, nós não pertencemos a esse mundo. Deixa eu tentar fazer uma analogia que talvez não seja
Eu acho que é a mais precisa, mas ainda falta, né? Qualquer tipo de ilustração, ela ainda falta. Imagina você como brasileiro, você indo morar nos Estados Unidos. Você morando nos Estados Unidos, se você não ensinar a língua portuguesa para o seu filho, se você não ensinar os costumes do Brasil, como é a comida brasileira, ele não vai saber o que é o Brasil. A ilustração é como forasteiros peregrinos nessa terra que nós não pertencemos, se nós não ensinarmos o idioma da pátria celeste aos nossos filhos, os costumes da pátria celeste e aquilo que eles devem comer, como eles devem se vestir, eles não vão saber como é ser cidadãos da pátria celeste. Então é necessário nós atentarmos para o mandato social. Por último, eu já olhei aqui para o tempo já, me falaram até 10h30, o mandato cultural, ele vai pegar aí do verso 5 ao verso de número 6, quando ele já tratou sobre os pais, os filhos, os maridos, as esposas, e aí percebam que ele está tratando, o tópico aí é o lar cristão, porque a perspectiva de trabalho era perspectiva nos lares, né? Do 5 ao 9, ele vai tratar isso sobre o trabalho, né? E nós vemos que por meio de Cristo nós usamos o trabalho como ferramenta para a glória de Deus, que é um dos seus propósitos, além de suprir o que é necessário para a nossa família e amparar os que precisam, independente de se somos patrões ou empregados, nós faremos tudo para a glória de Deus. Os puritanos, eles trabalhavam em cima de um tripé sobre o propósito do trabalho. O primeiro deles era para a glória de Deus. Nós deveríamos trabalhar para a glória de Deus. O segundo aspecto é que Deus, ele nos dava trabalho para que nós pudéssemos sustentar a necessidade dos nossos, aquilo que a nossa casa precisava. Em terceiro, para que amparássemos aqueles que precisavam. E é interessante porque Paulo, ele trabalha sobre essa perspectiva em Coríntios. Ele fala assim, que Silas Malafaia até distorce o texto, estraga o texto, né? Ele vai falar que eu planto para colher, né? Não é isso que o texto diz. O texto diz que aqueles que o Senhor tem dado e tem usado para a glória dele, Deus dá mais. Mas dá mais não como retribuição, mas para que ele tenha mais, para ajudar mais. Para que Deus seja cada vez mais glorificado. Eliomar conhece um presbítero lá de Fortaleza, né, dono de uma grande escola lá, né? Inclusive ele é membro da JET, da nossa igreja. Ele pagou meu seminário quando eu fiz seminário. E uma vez, ele não ficava se vangloriando do que ele dava, o que ele não dava. Mas uma vez eu fui ao escritório dele, eu estava esperando ele me atender, e aí estava uma anotação, e eu não estava fuxicando a mesa dele, né? Porque foi uma anotação lá, e rápido, eu olhei assim, não era por ter visto isso. Mas tinha lá quanto ele dava por mês para ajudar missionários e seminaristas, como eu era seminarista. O valor na época, isso 2004, 2005, era 10 mil reais. E é uma pessoa que Deus sempre tem abençoado, mas por quê? Porque ele ajuda muita gente. A gente vai morar, vai fazer um mestrado fora, ele dá o aluguel. Minha irmã, quando veio morar aqui em São Paulo por 2 anos, ele manteve minha irmã aqui 2 anos. Então percebam que é uma pessoa que Deus sempre vai dar mais, por quê? Porque ele usa o dinheiro para o quê? Para que abençoe, pessoas sejam abençoadas e para que o reino ele venha crescer. Claro que você não vai chegar lá só pedindo, ele vai ver um projeto, ele vai ver se realmente vai glorificar a Deus, mas é alguém que investe diretamente com isso. E às vezes vê a dificuldade. A gente vê, até mesmo dentro da igreja, lá nós temos trabalhado bastante isso, mas dentro da igreja, alguns que estão muito bem e outros que passam muita necessidade. Isso na época da reforma, isso não acontecia. Estou falando aqui de... Aí o pessoal vai ler isso, vai dizer que é socialismo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Quem vai ler a ética calvinista sobre trabalho, sobre vários assuntos econômicos, quando você olha ali André Biller, por exemplo, da nossa cultura cristã, você vai ver claramente como era a perspectiva reformada sobre o trabalho. Aqueles que não queriam trabalhar, que não comessem, como Paulo diz. Então, o mandato cultural, nós usamos a ferramenta que Deus tem colocado nas nossas mãos para o louvor da sua glória. Se nos sentimos vocacionados como, por exemplo, docentes, como professores, nós agimos como professores para que Deus seja glorificado. Quando nós trabalhamos na área de saúde, na área de humanas, em qualquer área que nós venhamos a atuar, nós entendemos que aquilo ali é ministério para nós. Nós estamos em ministério, nós estamos trabalhando para o Senhor, não é para nós mesmos. Por mais que Deus graciosamente nos dê uma fonte de recursos e como ajudar os que precisam. Eu brincava muito com Anderson Menegúcio, eu não sei quantos conheceram, na época era diácono, hoje ele é presbítero, foi presidente da Confederação Nacional de Mocidades, né? A gente brincava em alguns encontros que nós fazíamos da mocidade, e ele diz uma coisa interessante: pastor, Deus é muito bom, né? Deus, ele nos dá um campo missionário, que é a universidade. Nós passamos 4 anos fazendo missões na universidade, acaba, a gente ganha um diploma e uma fonte de recursos. Essa é a perspectiva nossa.
A gente vai para a universidade para pregar ali o evangelho, para nos capacitarmos, para exercermos o mandato cultural. E é necessário, como igreja do Senhor, nós percebermos isso. É necessário entendermos que o ofício em si não pertence a nós mesmos. É uma questão interessante, eu já estou caminhando para concluir. Quando Moisés ele está diante do Senhor ali no Êxodo, né, ele começa a botar uma série de dificuldades, né? Aí, só aquilo... Ele vai falando que ele tem a língua pesada, ele é difícil de falar, né? A gente vai ver já em Atos que ele era poderoso em palavras, e a gente vai ver claramente que era uma desculpa que ele usava. E aí quando ele vai, então, ele entende que tem que ir diante do faraó, ele fala assim: mas como é que eu vou me apresentar diante dele? Não, você disse que o eu sou lhe mandou. Ele disse: não, tá bom, mas e o que é que vai acontecer? Aí ele fala assim: Moisés, olha para essa vara que está na tua mão. Era o instrumento de trabalho dele. E Deus usa aquela vara para o louvor da glória dele. Então, o que você tem como ofício não é para você mesmo. O que você tem como ofício não é para você ser bem sucedido. O que você tem como ofício não é para você fazer um plano de carreira. Por mais que, para que Deus seja glorificado, nós nos empenharemos para ser o melhor funcionário possível, o melhor aluno possível, mas isso não é o propósito em si, não é o fim em si. O propósito é que Deus seja glorificado. Eu vou me dedicar para ser um excelente aluno para que Deus seja glorificado. Eu vou me dedicar para ser um excelente funcionário para que Deus seja glorificado, não para fazer plano de carreira. E aí é onde alguns falham na questão do contentamento, né? Quando veem o trabalho de forma equivocada. Há um provérbio que o avô da minha esposa gosta muito, o avô de Jemima. Ele tem 103 anos. O reverendo Eliomar já conheceu, já ele faz poesia, ele faz de cabeça, inclusive ele é bem lúcido. Ele ainda vez ou outra serve a ceia quando está em condições. Claro que um homem de 103 anos, as pernas às vezes começam a vacilar um pouco, né? Mas quando ele está bem, ele serve a ceia ainda com 103 anos. Você vai lá, conversa, ele faz poesia, conversa sobre Bíblia, um homem muito, muito lúcido ainda. Escuta um pouquinho com dificuldade, está tendo um pouquinho de problema de visão, mas um homem muito lúcido. E tem um provérbio que ele gosta bastante, e todo aniversário ele pede para eu recitar, ou pelo menos para eu falar sobre ele. Ele vai falar assim: Senhor, me dá aquilo que eu preciso, me dá o pão de cada dia, é aquilo que é necessário. Não me dê demais para que eu não venha me esquecer de Ti, nem de menos para que eu venha blasfemar. Me dá o necessário. Isso é contentamento. E o propósito do trabalho não é constituir fortuna, é glorificar a Deus. Eu não estou dizendo que você não pode, em um momento, fazer uma previsão para fazer uma viagem com a família, então um momento de descanso. Não é disso que eu estou falando. Mas se aquela viagem que você sonhou durante vários anos, ela não vai se tornar viável porque alguém precisa ser amparado, a gente vai amparar aqueles que precisam. Então a gente precisa começar a rever aquilo que nós fomos chamados, porque no final das contas, queridos, se de fato fazemos parte da aliança do Senhor, se fomos ressuscitados juntamente com Cristo, todas essas coisas elas devem acontecer naturalmente nas nossas vidas. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento como sociedade por meio da família e o nosso relacionamento cultural usando as ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos para o louvor da sua glória. Eu queria agora então abrir para perguntas ou contribuições. Se alguém tem 10h30 em ponto, viu? Deu tempo ainda. Ou 10h30 com pergunta. Tá certo? Valeu. É porque ontem eu passei demais. Cadê Fábio? Fábio, eu fiquei constrangido. Ontem eu passei muito ontem. Perguntas, colocações, contribuições. Oi, meu irmão. Essa aqui? Cultural. Então, eu não conheço, eu confesso que eu não sou muito, eu não conheço profundamente a biografia de Martin Luther King, mas uma questão que eu acho que talvez por isso que ele não vendia para fora, é porque se vendesse para fora ia faltar para os de dentro, né? Mas eu acredito sinceramente, se alguém passando fome precisasse comprar alimento, ele não ia se negar, pelo que eu conheço da biografia dele.
Mas nós veremos a momentos de crise a igreja do Senhor sendo usada para que Deus seja glorificado. Eu não sei se é essa a pergunta, se ele fez errado em não vender. É essa a pergunta? Tá. Para os negros. Tá. Tá. Então, é isso que eu estou falando. Eu não sei, eu não conheço profundamente, mas o que eu acredito que deve ser ele não vendia por regra, porque havia um público dele que precisava e que não teria como comprar lá fora. O negro ele não conseguiria nos Estados Unidos comprar facilmente alimento, então ele tinha que ter onde comprar e essa cooperativa servia esse fim. Mas eu acredito sinceramente que havendo algum necessitado, e aí é a exceção, não é a regra, né? Tivesse algum necessitado, ele ajudaria. Mais uma vez eu estou, dentro do que o senhor falou, supondo, porque eu não conheço profundamente a biografia dele, exatamente essa cooperativa. Eu falo sobre outras coisas que foram acontecendo na reforma. Por exemplo, a Calvino ele institui um fundo de amparo. Alguns vão dizer, Calvino fez o primeiro banco, né? Não era banco, era um fundo de amparo. Como é que era esse fundo? Era um recurso em Genebra que era destinado a pessoas que precisavam de recursos, ou que precisavam urgentemente ou que precisavam por um momento. Aí o que acontece? Aqueles que não tinham condição pegavam esse valor, usavam e eles devolviam o valor. Em alguns momentos, dependendo da necessidade, talvez até nem conseguissem devolver. Os que eram mais ricos, que tinham mais condição, eles pegavam o mesmo valor e eles devolviam como uma espécie de correção monetária. E isso fazia com que essa correção monetária mantivesse o fundo funcionando. Então, deixa eu explicar Mackenzie. Todo mundo conhece o Mackenzie aqui? Alguém já ouviu falar do Mackenzie? Já, né? Mackenzie, quando ele começa em que perspectiva? A escola, os católicos eram para homens de condição. O Mackenzie ele começa a abrir também para escravos, filhos de escravos, para estudarem. Então, os escravos eles não tinham condição de pagar uma escola. Então, digamos que o valor normal do Mackenzie fosse R$100, um valor normal. Eles cobravam 150. Por quê? Porque os que tinham condição pagariam 150. E esses R$50 que sobrasse ajudaria a manter aqueles que não tinham condição tendo aula. Isso é uma perspectiva da reforma. Então, o que eu estou dizendo é que se eu não conheço a história, mas Luther King, o que eu acredito é que ele tinha uma preocupação em amparar os que não teriam condição de ter acesso àquele bem, àquela comida. E que, por isso, ele tinha que amparar primeiramente, e a Bíblia vai falar sobre esse princípio, né? Que nós temos que amparar primeiro os santos, né? Pronto, dentro do que o senhor entendeu, que o senhor me passou, eu acho que é esse princípio bíblico. A gente tem que assistir primeiro aos santos, aqueles que são do Senhor. Paulo vai falar sobre isso. Mas claro que havendo algum necessitado que fosse inclusive ímpio, eles tivessem condição, tivessem sobrando, eles ajudariam também. Eu não acho que ele chegaria a ser extremista e dizer, não, só vai comer quem é crente e o negro. Eu acho que não, né? Eu posso até depois ler com mais cuidado. Não, mas eu não acho que foi revanchismo, não. Acho que Martin Luther King ele não estava se vingando. Ele estava cuidando dos deles. Até porque se acabasse o estoque deles, eles iam passar fome. Pelo que eu conheço da biografia dele, o pouco eu não acho que era revanchismo. Vocês não quiseram dar comida pra gente, não vai dar pra vocês. Eu acho que era mais esse cuidado mesmo de ter para os deles. Claro, mais uma vez, numa necessidade, ele precisasse amparar aqueles que precisavam. Eu acredito que ele ampararia, senão seria incoerente, né? A biografia dele, a história dele seria incoerente. Com a igual... seria incoerente até com esse discurso dele, né? Brancos e negros juntos, né? Realmente. Mas incoerente com todo o discurso dele. Eu não acho que ele faria isso propositalmente, por revanchismo. Faria realmente para cuidar. Imagina, eu tenho recursos, tenho 200 membros do Impoá, aí eu tenho recursos para durante um ano sustentar os irmãos com esses recursos. Eu vou focar nos irmãos. Aí aparece uma família com 10 pessoas precisando comer. Aí vai fazer o quê? Vai conversar com a igreja, vamos comer um pouquinho menos para ver se a gente consegue pelo menos dar um pouquinho de comida para eles. Tudo bem, mas se aí aparece outra família, vai ter um momento que esse racionamento não vai mais funcionar, né? Ele vai dizer, infelizmente a gente não vai poder ajudar vocês. Então acho que seria dentro disso, do que eu não vi, né? Mas eu vou até pesquisar, fiquei até interessado no assunto, vou dar uma pesquisada depois para conhecer mais. Só ela levantou aqui?
Você dá outra palestra, isso aí. Dr. Mauro Macho estava com a gente naquele modo de teologia bíblica, né? Ele fez um questionamento para a gente, perguntando qual foi a última contribuição cultural que nós reformados demos nos últimos 200 anos. Não há. De fato, a igreja, muito por um evangelicalismo, ela se afastou daquilo que era a reforma. A reforma era muito influente culturalmente falando. Você vai ver isso, você vai ver compositores, você vai ver pintores que eram de fato influentes nas ciências, influentes em vários aspectos. De fato, a igreja hoje ela peca nisso. Eu não creio que você falou da questão dos neopuritanos. Eu não acho que esse distanciamento cultural, na verdade, é uma incógnita o que é os neopuritanos, até para você definir o que é, né? Porque qualquer pessoa que pense mais de direita, confessionalmente falando, é chamado de neopuritano. É como um cara na política é chamado de fascista. Infelizmente, hoje colocou-se um alvo na cabeça de alguns irmãos. Eu sou chamado de neopuritano, só para você ter noção. Reverendo Eliomar é chamado de neopuritano, mas nós não somos. Então, hoje, infelizmente, há muita confusão nesse sentido, só para esclarecer. Mas eu acho que há, sim, um despertamento nisso. Nós temos pessoas que escrevem. Nós temos pessoas que têm buscado influenciar na literatura, por exemplo. Na parte da música, nós temos hoje bons compositores bíblicos reformados. Tem o Projeto Sola, tem o Projeto Dort. Nós temos um site, não sei se os irmãos conhecem, do irmão lá de Fortaleza, Cante as Escrituras. Eu não sei quantos viram. É Felipe Castelo Branco, foi ovelha minha lá, ele é uma conhece. Tem pessoas que têm... Há um movimento de, entre aspas, resistência nesse sentido, de realmente influenciar a cultura. A educação, quem não participou, todo mês de agosto tem um congresso sobre educação lá no Mackenzie, que é da Associação de Escolas Confessionais. Há um despertamento da IPB para isso. A IPB decidiu na última comissão executiva plantar 50 Mackenzies pelo Brasil. A Palma já foi resultado disso já. São Luís parece que vai ter um também. Lá a gente está brigando lá em Mossoró para levar um lá para Mossoró. Então a gente tem brigado para espalhar umas escolas confessionais pelo Brasil. Na política, aí eu vou dizer que eu acho muito difícil. Pela estrutura que Reverendo Felipe Fontes foi nosso professor essa semana. Ele tratou uma perspectiva que eu não tinha visto ainda, que talvez a ação de atuação da igreja não seja nem um legislativo nem um executivo. Só para explicar, os irmãos legislativos são os que legislam, né? Deputado, senador e vereador, né? Local, e o executivo são prefeito, governador, presidente. Ele falou que ele não via, nem no legislativo nem no executivo, uma via que nós pudéssemos agir como igreja, mas no judiciário sim, que é um dos 3 poderes, né? E ele defendia que por meio do Ministério Público a igreja atuasse para tratar algumas questões como aborto, enfim. O problema que eu acho, e você tocou na questão da política, eu acho que o negócio começou a perder o rumo justamente quando os crentes começaram, ou ditos crentes começaram a atuar na política, e aí não deu testemunho algum. Nós vemos hoje, infelizmente, é isso. E você pode prestar atenção, sempre que eu vou falar mal da igreja, tem um político para eles citarem. É difícil, eu não vou falar que não tem crentes ali, eu não vou cometer essa injustiça. Não conheço, por exemplo, o senador Magno Malta, eu não conheço a atuação dele parlamentar, nem como cristão, mas parece que até hoje não teve nada contra ele, mas você vai contar nos dedos quem não é envolvido. Então, como é que a igreja pode transformar, influenciar? Envolver-se em coisas que glorificam a Deus. Você falou assim, tem coisas, por exemplo, o atleta. Eu não acho que todo atleta ele vá usar anabolizante ou vá se dopar. Tem atletas que não fazem isso. Mas se ele vai fazer, ele tem que fazer para a glória de Deus. Claro que entra no aspecto que um jogador de futebol ele vai ter que jogar dia de domingo, o que vai tornar um pouco difícil. Mas ele tem como atuar como em outras esferas do esporte que não atuariam no domingo. Por meio da literatura escrevendo, nós precisamos de escritos relevantes. Hoje o Mackenzie está com uma ordem de cientistas para tratar sobre criacionismo. A gente precisa começar a acordar para isso, porque a reforma ela sempre foi muito atuante, os reformadores sempre foram muito atuantes no seu tempo. Você falou, tem pintores que muito bons evangélicos, cristãos, que não são divulgados. Não vão ser divulgados. Lembra da questão que eu falei da antítese, da oposição? Sempre haverá oposição entre a igreja e o mundo, não tem como fugir disso. Agora a igreja ela precisa, dentro da parte dela, glorificar a Deus. E aí eu acho que é o ponto central. Como é que a gente pode ser atuante nos dias de hoje? Buscando de todas as formas glorificar a Deus. Se serão coisas visíveis ou não, assim, de influenciar o mundo, eu não sei.
mas a gente vai estar cumprindo nosso papel, que é glorificar a Deus. E aí, se você se sente vocacionado para a arte, você vai buscar ser um artista para a glória de Deus. Para a literatura, que é artes também, né? Dessa parte de arte, literatura, música, você vai fazer isso para a glória de Deus. Como um trabalho, você vai fazer isso para a glória de Deus. E aí, quando a pessoa chegar e perguntar, às vezes a pessoa não tem tanto interesse, né? Mas quando perguntar e ver que é um homem íntegro, ele fala assim: eu sou um homem íntegro e temente a Deus, que me desviou do mal, como era Jó, né? Um homem reto. Então eu acho que começa daí. Eu não acho que a igreja não está tão atuante assim. Ela está atuante, mas claro, se passou muito tempo sem fazer algo relevante, demora para que os frutos eles sejam vistos. Eu evito, como eu disse, era uma palestra, mas eu evito tratar sobre política, porque querendo ou não, a pergunta sempre vai se fazer sobre teonomismo. Não é a visão da nossa igreja. Teonomismo é uma visão de que nós teremos um Estado teocrático. Eu acho que as coisas só vão piorar em sentido de política. Estou dizendo aqui que quem defende o teonomismo está errado, né? Mas há aspectos do teonomismo que eles são mais particulares ao pós-milenismo, que não é a visão da nossa igreja, do que ao milenismo, que é a visão da nossa igreja. Então é muito profunda essa discussão. Não é uma discussão que inclusive dá para escrever até um livro, né? Se ninguém escrever aqui, eu vou escrever. Não, estou brincando. Mas dá até um livro. É muito profunda essa questão. Depois você senta aí com o pastor da sua igreja, ele vai talvez dar atalhos aí para como você pode atuar dentro da sua vida para executar esse mandato cultural, né? O meu conselho é: faça para a glória de Deus e faça naquilo que Deus lhe chamou. E você fazendo de maneira fiel, pode até ser que os resultados não sejam tão visíveis, que a transformação ela seja lenta, devagar e aconteça depois de muito tempo, mas no final você vai estar cumprindo a vontade de Deus, que é glorificá-lo. Não sei se eu respondi de certa forma, né? Vamos lá. Culturalmente falando, né? Culturalmente falando. Som. Acho que som, voltou. Deixa eu tratar de uma questão que você colocou, a mudança que demora tempo. Quem aqui já foi no Mackenzie, lá de Gianópolis, que é o campus principal? Levanta a mão, só para eu saber. Você já percebeu que tem pessoas que fumam lá, né? Inclusive se drogam lá dentro. Vocês já viram isso? Já para mim foi, nossa, eu vi aquilo, fiquei escandalizado. Isso, o Mackenzie, né? Eu não conhecia o Mackenzie quando eu vim para cá em 2013 fazer minha validação. E conversando com o Dr. Weber, ele falou assim: rapaz, se crentes começassem a dar aula hoje no Mackenzie, a gente precisava de 30 anos para mudar essa situação. Qual é o problema? O problema é que os crentes que poderiam estar se dedicando à docência, sendo ótimos professores, eles se podem fazer um concurso para a universidade pública, para ser professor numa universidade pública, ele vai para a universidade pública, ele não quer dar aula no Mackenzie. O Mackenzie não paga bem, mas não paga tão bem como a universidade pública. O Mackenzie ele não dá, entre aspas, a estabilidade com a universidade pública, porque eu acho que se o cara é bom, essa é a melhor estabilidade que existe. Então o que é que acontece? A gente precisa, eu vou pegar o Mackenzie para ilustrar o que eu quero dizer. Eu acho que a gente precisa começar a olhar para a nossa vida como um instrumento nas mãos do Senhor. Se eu sou um docente, se eu tenho um mestrado, um doutorado, e eu tenho a oportunidade de escolher entre a USP e o Mackenzie, por exemplo, para dar aula, como ministério eu vou dar aula no Mackenzie. Por quê? Porque lá, sendo escola confessional, ou já tendo sido uma escola confessional em algum momento, é onde eu terei liberdade para ensinar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, de maneira prática, primeiramente, e na vida com os alunos. Mas não há essa preocupação. E o Dr. Weber falou isso: rapaz, o problema é que os crentes não querem dar aula no Mackenzie. E aí o que a gente faz? A gente quer ter uma mudança profunda. Imagina o Mackenzie. O Mackenzie hoje tem filhos de políticos que trabalham lá, que normalmente é de carreira, né? Política é de carreira, o filho vem depois. Aí imagina você pega uma geração de políticos, de filhos de políticos desde a infância, e começa a inculcar no coração deles, na mente dele, o Evangelho de Cristo e a reforma. Quando eles se tornarem adultos, e se eles quiserem seguir a política, eles serão políticos melhores ou não. Mas ninguém quer dar aula no Mackenzie que é crente. Eu falo assim, ninguém, eu estou sendo
talvez até generalista demais. Há pessoas que querem dar aula no Mackenzie. Mas se a minha vocação é a docência acadêmica, né? Porque eu sou docente como pastor, é ministerial, mas se a minha docência ela é acadêmica, e se eu sou um excelente professor na área acadêmica, eu vou me dedicar, mesmo que eu ganhe menos, eu vou me dedicar àquilo que para mim é importante, é ministério. E eu acho que aí, por exemplo, pegando o Mackenzie como ilustração, é o que falta às vezes. É nós entendermos que nós estamos aqui nesse mundo como embaixadores de Cristo, como cidadãos de uma outra terra que está aqui para fazer diferença. O embaixador, ele não toma decisões da cabeça dele. O embaixador, ele não faz o que ele acha que tem que fazer e suja o nome da sua pátria, não. Ele faz aquilo que o rei do seu reino determina. E aí eu acredito que precisa que nós façamos isso. Talvez eu pegando só como exemplo, né? Claro que, por exemplo, se a pessoa é um médico, ela não vai pensar na medicina como uma fonte de renda. E eu não acho errado pensar na necessidade da sua família. Mas ele vai usar aquilo como ministério, inclusive dedicando o tempo que ele tem. Ao invés de trabalhar mais para ganhar mais, ele vai trabalhar menos para ganhar o suficiente. E vai dedicar tempo para usar a medicina como ministério. E outras áreas da vida também, né? Então, passa por isso. Só que a grande questão hoje é que, por mais que nós digamos que somos cidadãos dos céus, a nossa preocupação é com as coisas dessa terra, né? Então, Packer, eu acho que foi Packer que disse isso. Se não for, depois eu corrijo. Mas eu acho que foi Packer que disse. Ele disse que o grande motivo de nós falarmos muito pouco a respeito do céu é porque nós nos sentimos muito bem nessa terra. Não há mais composições de hinos sobre a pátria que virá. Nós não falamos mais sobre novos céus e nova terra nas igrejas. Se você for olhar as músicas que tratam sobre isso, elas têm pelo menos 50 anos. A igreja deixou de entender o propósito dela aqui nessa terra, que nós caminhamos como peregrinos em terra estranha para a pátria celeste. E nessa peregrinação, nós precisamos, como embaixadores de Cristo, comunicar o reino de Cristo. E a igreja tem perdido disso. A igreja não anseia mais pela volta de Cristo. Até a brincadeira que o pessoal faz, não, Cristo só vai voltar depois que eu casar, Cristo só vai voltar depois que eu tiver um filho, ou depois que eu terminar meu mestrado, meu doutorado. Eu lembro de uma senhora na igreja que chegou para mim e falou assim, não fala isso não. Eu brinquei com isso, não, só depois que eu casar, não faça isso não. Há uma coroa prometida para aqueles que amam a vinda do Senhor. Então nós temos perdido esse aspecto do Maranata. Então são coisas que precisam começar a acontecer. Tem começado a acontecer já. O resultado disso a gente não tem como mensurar se vai ser daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos. Se em algum momento nós veremos o resultado disso, mas pelo menos a igreja, uma parte da igreja despertou, outra parte não está interessada em outras coisas, né? E a gente vai ver prosperidade. Por que a teologia da prosperidade dá tão certo? Porque o pessoal quer prosperidade. Muitos querem prosperidade. Então, está começando, é um movimento que está começando. Eu não sei qual é o resultado dele, quando vai ser, mas eu sei que eu oro para que seja uma igreja que busque cada vez mais glorificar o nome de Deus. Irmãos, vamos fazer uma oração nesse momento e vamos encerrar aqui, vamos preparar para o culto e logo mais. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez pela aula que tivemos. Que o Senhor nos abençoe para que possamos, à luz da Tua palavra, vivendo tão somente para a Tua glória, vivermos os mandatos agora por meio da obra redentora de Cristo. Que o Senhor nos ajude a termos um relacionamento correto contigo, um relacionamento correto com os nossos irmãos e um relacionamento correto com a cultura. Que o Senhor tenha misericórdia de nós como igreja, que possamos olhar para a Tua criação e percebermos que o Senhor reina sobre todas as coisas. Que a política, ela precisa da restauração que vem do Senhor, a arte, a ciência, que tudo aquilo que o Senhor criou, que tudo isso renda homenagens a Ti. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.